Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu tive não muito boa. E fiquem aí porque eu vou falar também sobre isso, sobre algo que me ajudou bastante. Não sei se já existe ou não, mas foi algo que eu pensei em fazer. Eu não vi nenhum vídeo sobre isso, eu não ouvi ninguém falar sobre isso, mas decorrente do que eu passei, eu resolvi fazer o que eu vou falar pra vocês aqui no finalzinho do vídeo. Então espera um pouquinho que eu já chego lá. Primeiro eu vou contar a minha experiência e o que me levou a fazer isso, a tomar essas decisões. Eu, como provavelmente alguns já devem ter notado, né? Eu tenho depressão, síndrome do pânico e ultimamente fui diagnosticada com bipolaridade. Enfim, só que eu tenho crises de pânico também. Não sei se é crise de ansiedade, crise de pânico, não sei o nome exato que eu tenho, mas eu tenho uma crise e ela não é fácil de lidar. Quando eu tenho isso, é muito difícil mesmo de lidar com essa situação. E para piorar tudo, tem pessoas que não sabem pior do que eu. Não sabem como lidar com uma pessoa que está passando por essa situação. Então, eu vim aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso, para ajudar também as pessoas a entender, né, isso, e a outras pessoas que no caso teriam a obrigação de saber como lidar com um tipo de pessoas desse, ser mais educada, ter mais amor e empatia pelos outros. Porque o que aconteceu comigo foi isso, foi falta de empatia da pessoa que me atendeu. Ela é da área da saúde e não teve um pingo de empatia. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Pois bem, teve um dia eu estava levando meu avô no hospital porque ele estava passando mal. Chegando lá, o hospital estava cheio, mas não cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas que estavam inaugurando o hospital da minha cidade, que diz que fizeram uma reforma, né? Tá. Nisso tudo bem, eu fiquei no meu canto e meu avô entrou lá, foi atendido. Falou assim, já eles te dão alguma notícia do seu avô. Eu fiquei esperando e nada de notícia. Fui perguntar, eu não sei. Sentei com toda a paciência do mundo, fiquei esperando. E as pessoas que estavam lá no hospital para a inauguração, pessoas riquinhas, né? Riquinhas, porque não vi nenhum pobre lá, que no caso a inauguração devia ser para a cidade toda, não só para aqueles tipos sociais de pessoas. Mas enfim, continuando, eu estava lá esperando, mais uma vez demorou um monte, aquele pessoal conversando, dando risada e conversando e fazendo discurso daqui, fazendo discurso dali alto, porque até onde eu sei o hospital é lugar da pessoa ficar quieta. Quieta por quê? Porque tem os enfermos que estão dentro dos hospitais, estão os parentes pro lado de fora, preocupados com os que estão lá dentro. Esse é o motivo pelo que eu sei que é para ficar quieto. Porque não é fácil para quem tá lá fora esperando a pessoa que tá lá dentro doente. Principalmente quando a gente não tem notícia, quando a pessoa não informa notícias pra gente. Mas claro, né, lá tava toda aquela farra lá, né, no hospital, porque tá reinaugurando o hospital, que ao final de contas, quando você tem alguma coisinha mais séria, tem que ir pra outra cidade, sabia? Tem que ir pra outra cidade, que aqui só faz o básico. Se tiver uma dorzinha de barriga, uma febre, eles atendem aqui. Outra coisa, manda pra outra cidade lá fora. Mas enfim, não é isso que eu queria contar. Aí, o que aconteceu? Depois de toda aquela palhaçada, aquele fuzuê, aquela aglomeração toda... tudo sem máscara. A maioria tava sem máscara. E cadê a pandemia? A gente é para usar máscara, o prefeito da cidade que era prefeito não precisou usar. O pessoal todo que tava lá, a maioria não tava usando, colocava no braço assim, ou aqui embaixo só para dizer que tava usando, e não tava usando coisa nenhuma. E aquele fuzuê todo. Tá. Aí, enfim, entraram lá pra dentro pra ver o hospital como que ficou, pros comes e bebes também, né? Claro, porque não podia deixar de ter isso. E foi então que começou a me dar a crise
que eu senti que ia me dar. Eu fui lá na recepção do hospital e até isso não tinha me dado informação nenhuma do meu avô. E fazia horas e horas que eu tava esperando lá fora. Lá fora, assim, na recepção ali. Então eu fui perguntar pro pessoal ali. Falei assim, olha, eu preciso de um medicamento porque vai me dar crise. E nisso, o meu medicamento havia acabado. Eu tinha pedido, acho que 2 dias antes lá, eu passei no posto da minha cidade para pegar o medicamento. E o médico não pôde me passar porque ele não sabia eu não sabia qual era a miligrama do remédio. Eu sabia o nome, sabia todas as informações que tinha, eu só não lembrava da miligrama. Daí o médico não me passou. Eu fiquei sem o remédio, que se chama Rivotril. O Rivotril sublingual que eu tomo quando vai me dar crise. Quando eu tô sentindo que vai me dar, eu já coloco 1 ou 2 debaixo da língua pra me dar uma acalmada. Pois bem, eu fiquei sem e falei, olha, eu preciso de ajuda porque eu tô passando mal e vai me dar crise. Daí a moça lá até que foi bem simpática. Falou, olha, vai ali, abre uma ficha porque a gente não pode te atender sem ficha. E nisso eu fui piorando, porque eu sinto, mas daí vai piorando até que desanda tudo. E eu cheguei lá, falei com o rapaz, e o rapaz, qual é seu nome? Eu falei, Isabela Romeiro Lucas. Aí ele começou a fazer outras perguntas, eu fui começando a piorar, eu não conseguia falar. Tava com falta de ar, já não tava conseguindo respirar direito, devido àquela coisa, e o homem me pressionando a responder. Ele queria, mas como que você... Foi grosso, muito grosso comigo. Ele falou, como que você quer ser atendida se você não passa seus dados? Mas quando ele falou aquilo, eu piorei assim, se eu tava 70% para dar crise, foi assim, explodiu. Aí aquela hora eu já me deu a crise. Ele queria saber quantos anos eu tinha, precisava. Deixa acalmar primeiro, depois eu faço o resto das perguntas. Tendo meu nome lá, a criatura não podia pelo menos ir lá no computador e ver meus dados. Eu moro aqui há anos, eu sempre passo naquele mesmo hospital. Mataria fazer isso, você pegar lá, deixa eu puxar o seu nome aqui, daí eu vou ver certinho, né, o seu nome, quer dizer, o nome eu já tinha passado, a sua idade, onde você mora, porque é só isso que ele queria saber. Infelizmente, devido à crise, eu não tava conseguindo responder, e ele foi super grosso comigo, muito grosso demais. Então, o que aconteceu? Aí, depois de tudo isso, que eu fiquei pior ainda do que eu já tava, né, com a grosseria do homem, porque fez um monte de pergunta. Como eu já disse, o que custava? Podia apanhar pra dentro da medicação e depois acabar de fazer pergunta. Porque a idade que eu tenho e aonde eu moro não vai fazer nem um pouco de diferença. Se ele quisesse saber muito isso, podia ter puxado no computador. Porque no sistema, diz que estamos todos no sistema, né, que eu também não faço ideia, devia ter tudo isso lá registrado. Não é assim? Pelo menos é a minha opinião e de vocês. O que vocês acham? Me diz aí. Pois bem, eu entrei no hospital, tomei a minha medicação que me deram, enfim, e eu ainda agitada, nervosa, e assim, os enfermeiros de lá não conseguiram me acalmar devidamente. Quem que me acalmou? Meu marido. Porque meu marido sempre tá comigo e ele sabe sempre como me acalmar. Ele já me conhece, ele sabe como agir, porque já não foi a primeira vez que aconteceu. Então ele sabe como me acalmar. E isso me deixa triste, porque os pessoais que trabalham na saúde deviam saber como reagir em uma situação dessa. Com pessoas que têm esse problema de transtorno, ou crise de ansiedade ou de pânico. Porque são da área da saúde, entende? Eu fiquei super... chateada com isso, porque uma vez, uma experiência que eu tive lá em Londrina, eu tive outra crise lá, né, e olha, elas não são da área da saúde. Eu estava na farmácia para comprar o meu remédio que tinha acabado, e a mocinha da farmácia me atendeu super bem, ela não ficou questionando, fazendo perguntas, ela automaticamente viu que eu estava em crise. O que ela fez? Mesmo estando em pandemia,
Ela relou assim no meu ombro, ficou alisando e falando assim: respira fundo, inspira, vai passar, respira. Ela só falava isso e não ficava me perguntando nada. Porque quanto mais a pessoa me pergunta as coisas, pior eu fico. Porque eu não consigo responder. Não é porque eu não quero responder, é porque eu não consigo. Quem tem esse problema vai me entender melhor ainda, porque a gente não consegue responder na hora que a pessoa quer. E eles foram assim muito mais amorosos, compreensivos do que pessoas que trabalhar no hospital, na área da saúde. Não soube entender bem. Eu não senti as pernas ali lá na farmácia, me colocaram para sentar, tentaram me dar uma água para me acalmar primeiro. Ficou conversando, tentando me distrair, sabe? Falava assim, tava uma colega minha do lado, né, no caso. Daí a minha colega falou que eu tinha um filho. Daí eles ficaram falando: olha, imagina seu filho fazendo isso, fazendo aquilo, vocês juntos, conversando coisas agradáveis que me fizeram acalmar. Então essa é uma dica para as pessoas: quando virem alguém com esse tipo de crise, não perguntem nada, não perguntem, porque a pessoa fica pior ainda do que ela tá, porque ela quer responder e não consegue, e quando ela não consegue, ela fica pior ainda do que ela tá. Então simplesmente quando você vê uma pessoa em crise, primeiramente, você fala para ela respirar fundo, bem profundo e soltar. Respira fundo e solta. Se a pessoa não estiver conseguindo, você fala: calma, você vai conseguir. De um modo amoroso, de um modo calmo, você continua conversando com ela e vai conversando sobre coisas legais, assim, coisas diferentes. Repare na pessoa, por exemplo, vê mais ou menos que tipo de coisa que ela gosta. Enfim, invente algum papo, fale de você, da sua família, fale de alguma coisa que aconteceu com você, para a pessoa poder se distrair e tentar passar aquele momento, passar aquela crise dela, entendeu? Eu sei que é difícil para as pessoas saberem que tipo de medicação e tudo mais, também nem é para dar, né? No meu caso, assim, eu tava na farmácia, então até chegou um rapaz lá, e ele era da área da saúde, eu nem consegui ver de tão perplexa que eu estava. Olha, deu um apoio, olha, muito bom mesmo pra mim. Até se ele chegar a ver esse vídeo, eu quero agradecer a ele, porque foi muito atencioso mesmo, não me perguntou nada em nenhum momento. Ele só conseguiu saber qual era o remédio que eu tomava, ele pegou e colocou, assim, ele me deu o remédio, e nisso foi coisa de 15 minutos eu melhorei. Então, enfim, eu não vou enrolar muito nesse vídeo e eu quero falar pra vocês. Então, depois dessa experiência horrível que eu tive no hospital, eu fiquei pensando, falei assim: poxa vida, o que eu faço pra resolver esse tipo de problema que eu tive? Porque as pessoas, eles querem perguntar, eles não querem saber se você tá bem ou não, você tem que responder pra eles. Então, eu decidi fazer isso daqui, olha. Eu tive essa ideia, eu não sei se ele existe, se outras pessoas já fizeram, se não, eu nunca ouvi falar. Eu simplesmente vi o crachá do meu marido, que ele sempre usa, né? E eu falei assim: por que não? Então, esse daqui eu resolvi fazer um cartão, que tem, olha, a minha data de nascimento, tem aqui embaixo o meu nome completo e aonde eu moro, que no caso é Sertanópolis, né? E aqui atrás, eu só vou tampar o númerozinho do meu marido, mas aqui atrás, olha, eu coloquei o que eu tenho, ó, tenho crise de ansiedade, faço uso dos remédios quetiapina, aí eu coloquei os remédios que eu tomo e coloquei, ó, em crise, coloquei o número do meu marido aqui para ligar. Então, eu resolvi fazer isso porque daí quando a pessoa, principalmente quando for uma pessoa grossa a me atender, eu simplesmente entrego o cartão para ela
que aqui tem todos os dados que ela precisa saber. Ela não vai precisar saber onde eu moro, porque se questionar e ficar me perguntando isso, depois eu vou conversar diretamente com o responsável do hospital. Porque isso não é correto. A pessoa primeiro tem que te acalmar. E outra coisa, é só puxar... Ó, tem todas essas informações aqui, ó. Data de nascimento, que daí ela pode fazer os cálculos e saber quantos anos eu tenho. Aqui embaixo tem meu nome. Ela pode muito bem puxar no sistema quem sou eu. Aqui tem da onde eu moro, Sertanópolis, então já é uma grande coisa, principalmente se for aqui na minha cidade, né? Aonde eu não gostei do atendimento que o homem fez eu passar lá no hospital. Não gostei, isso foi horrível que eu passei lá. Aqui atrás já tem as informações do remédio que eu tenho e do problema que eu tenho. Então, ó, tenho crise de ansiedade e de pânico, porque eu não sei se é ansiedade ou pânico, ou se é os dois, não faço ideia. Eu só sei que eu tenho esse tipo de crise. Já coloquei os remédios que eu tomo para a pessoa saber muito bem qual é o medicamento, né? Porque geralmente eles perguntam qual é o medicamento. E também coloquei aqui, ó, em crise tomar Rivotril, que é o que eu tomo quando eu tô em crise. E ligar para Lucas, que no caso é meu marido. Eu coloquei o número dele aqui. Por que eu coloquei o número dele aqui? Porque se faltar alguma informação, eles podem muito bem ligar para esse número e saber as informações que faltam. Então não vai precisar de eu ficar falando nada e eles não vai precisar ficar me perguntando nada. Então, espero que isso daqui funcione para mim e vocês também que tiverem essas crises de ansiedade, façam um cartãozinho desse para vocês. Eu paguei acho que R$10 para fazerem para mim. E daí espero que esse cartão me ajude, porque sinceramente é muito difícil você não tá bem e a pessoa ficar te pressionando a falar as coisas. Realmente é muito ruim. Eu queria que as pessoas tivessem mais empatia um pelo outro, sabia? Ver a pessoa passando mal lá e tentar acalmar ela primeiro antes de ficar pressionando a fazer alguma coisa. Mas enfim, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, porque essa foi a minha intenção. Por favor, se vocês souberem quem tem esse tipo de problema, esse tipo de crise, mande para eles, porque eu não sei se isso daqui já existe. Talvez alguém já possa ter feito antes de mim, né? Claro. Mas vai enviando esses vídeos para outras pessoas, para ajudar eles. Se eles não souberem, como eu não sabia, para eles poderem fazer um cartão desse, eu tenho certeza que vai ajudar eles, como vai me ajudar também. Porque eu espero que esse cartão me ajude mesmo. E eu vou deixar um grande beijo pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, eu sei que não é um vídeo muito agradável, né? Mas eu precisava falar. Precisava desabafar um pouquinho e também ajudar outras pessoas a questão do cartão, né? E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha e coloque aqui seu comentário o que você achou, o que você não achou. Se você tem esse tipo de problema, se você tem crise também, deixe aí que a gente vai conversando, porque eu tenho certeza, todas as pessoas que têm esse problema acabam entendendo melhor as outras pessoas que têm também. Tem algumas pessoas que acabam não entendendo, mas têm a empatia e sabe que aquela pessoa que tem esse tipo de problema, ela sofre. E sofre muito, não é pouco. Mas enfim, se vocês também não gostaram, deixem nos comentários o que vocês não gostaram. Mas enfim, sem críticas, se você não tem esse tipo de problema. Eu não quero críticas, porque só quem tem realmente sabe o que é realmente. Mas fiquem com Deus, um abraço e espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau!